Afinal de contas, o que um profissional de UX ou UI faz na prática? Muitas pessoas não entendem muito bem o que esse profissional faz no dia a dia, quais são as atividades que precisam ser executadas na prática, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. User Experience, ou em português, experiência do usuário, é a área que estuda o comportamento das pessoas, de usuários que vão utilizar um produto ou um serviço, seja no ambiente digital, seja no ambiente físico. A gente vai focar mais no digital, que é onde essa profissão tem mais relevância hoje em dia, mas gostaria que vocês pensassem primeiro no contexto físico, tá? Pensa qual é a sua experiência ou qual foi a sua última experiência ao ir a um restaurante, por exemplo. Uma ida ao restaurante, ela tem várias etapas, né? Essa jornada, essa experiência de ida ao restaurante tem várias etapas. Você tem a etapa, por exemplo, de agendamento da reserva, né? Como foi a sua experiência ao agendar? Como você fez? Você fez pelo telefone, você fez pelo WhatsApp, você teve que ir até o restaurante, você fez pelo Instagram. Foi fácil? Foi simples de entender, as informações foram claras de como reservar, qual horário que você tinha que chegar, qual horário de abertura do restaurante. Você tem a etapa da jornada ao chegar no restaurante, né? Como foi a sua experiência? O que você estava ouvindo? Estava tocando uma música, ambiente? Qual foi o cheiro, né? A sensação olfativa, a experiência olfativa ao entrar nesse estabelecimento? Como estava a temperatura do ambiente, né? Tava muito quente, estava com o ar-condicionado ligado no talo, muito frio. Estava agradável. Qual foi a sua experiência ao ter que selecionar o prato? Tinha um aplicativo, tinha um QR Code para você escanear, ou o cardápio, né, que foi oferecido para você, o menu. Ele estava claro, você conseguia visualizar o que tinha em cada prato, quais eram os ingredientes. De repente você tem intolerância a alguma coisa e não estava descrito ali, e daí chegou o prato e você não podia comer aquilo ali. Foi explicado para você antes. Tudo isso faz parte de uma experiência que você, como usuário, o que é? O usuário é um ser humano, uma pessoa como eu e você, que está experienciando um produto ou serviço, certo? Eu dei esse exemplo agora de um ambiente físico, de um restaurante, e pode ser também um aplicativo, um site, um e-commerce, um sistema, assim como vários outros produtos digitais que a gente tem, né? E que você deve, muito provavelmente, usar muitos deles. O aplicativo do seu banco, né? Seja lá Nubank, Inter, Itaú, Netflix, Uber, Airbnb de hospedagem, Instagram, é um produto digital também. Todas essas empresas de produtos digitais, ou de e-commerce, ou uma empresa que tem um site, elas precisam de profissionais que vão pensar em como vai ser a experiência das pessoas que vão utilizar esses aplicativos, esses sites, esses e-commerce, como é a experiência de compra, né, num site, como é a experiência pós-compra. Nós temos várias etapas da jornada, experiência, e a gente tem métodos para mapear tudo isso e encontrar oportunidades, que é o que a gente chama de mapa da jornada do usuário. Eu vou descrever aqui um pouquinho melhor, agora que vocês entenderam o que é a experiência do usuário, o que esse profissional faz em cada etapa do processo de UX. Então, uma vez que a gente entendeu que usuários, as pessoas vão utilizar esses produtos, nosso papel, nossa responsabilidade como profissionais de experiência do usuário, de design de experiência do usuário, é entender quais são as necessidades, as dores, os objetivos que essas pessoas têm em relação ao seu produto e como trazer soluções que resolvam essas dores, que resolvam essas necessidades, que ajudem essas pessoas a realizarem essas tarefas que elas têm para fazer com o seu produto. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo financeiro, que o objetivo, né, é guardar dinheiro, é fazer investimento, quais são as necessidades de uma pessoa que faz investimento? Quais são as dificuldades que essa pessoa tem? Qual é o contexto que essa pessoa está inserida? Essa pessoa tem instrução financeira? Qual é o público que eu estou lidando? A experiência do usuário, a gente fala muito sobre empatia, que é uma das coisas que guiam nosso trabalho como profissionais de UX. É a empatia, se colocar no lugar do outro e não só se colocar no lugar mentalmente, né? Porque, afinal de contas, não somos nós que vamos utilizar o produto, vão ser essas pessoas. Por isso, a gente precisa entender como essas pessoas pensam e quais são as necessidades delas. E para isso, a gente tem uma série
de etapas, processos para extrair essas informações. Como que a gente vai entender essas informações? A gente começa com pesquisa, né? A gente começa pesquisando, entendendo, a gente tem entrevistas, a gente tem formulários, existem vários métodos de pesquisa, existe shadowing, que é o acompanhamento mais próximo desses usuários, existem testes de usabilidade para a gente testar e validar como as pessoas navegam no nosso site ou produto, entender em que etapas elas têm mais dificuldade, onde elas gastam mais tempo do que deveria. Eu não vou entrar muito em detalhes de quais são os métodos de cada etapa, eu quero dar um overview do que a gente faz na prática. Então a gente faz essa parte de pesquisa, mapeia os fluxos, quais são as possibilidades de caminho, né? Uma vez que eu entro no aplicativo, quais são as funcionalidades, quais opções de ação que a gente vai dar para essa pessoa realizar, onde que ela vai clicar, quando ela clicar naquilo, ela vai para onde. Então todo esse mapeamento de fluxos e ações é responsabilidade de um profissional de UX também, bem como a construção de personas que são uma representação fictícia desses usuários que vão utilizar o meu produto ou serviço. Agora a gente precisa, né, priorizar quais problemas a gente vai resolver primeiro e a gente parte para uma parte de geração de ideias. Existem vários métodos para isso também, Big Ideas, Crazy Eights, a gente faz sessões, workshops de Design Thinking para gerar ideias e priorizar essas ideias para solucionar isso, para solucionar esses problemas e resolver e atender as necessidades dessas pessoas, desses usuários. Feito isso, a gente começa a remodular fluxos, a redesenhar novos fluxos, que entra na parte que a gente chama de arquitetura de informação, onde a gente estrutura como vai ser a navegação desse site, desse produto. Pensa numa casa que está sendo construída. Sabe a planta de uma casa? Antes de sair erguendo um monte de muro, a gente coloca lá na planta, né? Ó, aqui vai ter um quarto, aqui vai ter um corredor, e desse corredor do quarto sai lá no quintal. A gente tem essa etapa de arquitetura de informação, de definição desses fluxos, onde a gente tem user flow, a gente tem site mapping, a gente tem wireframes, para definição dessa estrutura de onde vai estar cada coisa, né? Para depois vir com a parte visual, que é onde entra o UI design, que é a parte de User Interface Design, que vai se preocupar com os aspectos estéticos, visuais, sensoriais, de como a pessoa vai experienciar esse produto ou esse serviço. Vai cuidar das interações, vai ter animação, o que acontece quando eu passar de uma página para outra, o que acontece quando eu passar o mouse em cima desse botão, né? Quando eu clicar aqui, como que aparece uma mensagem de conclusão de compra. Então tudo isso é responsabilidade do UI designer. E a gente tem subdivisões aí, né? Designer de interação, designer de micro interação, motion designer também. Tudo isso que eu falei, a parte de UI design está dentro de UX. Tudo isso faz parte da criação e do design da experiência. E dentro disso a gente tem subdivisões de profissionais. Nós temos profissionais que vão focar mais na parte de pesquisa, que é a parte de UX Research. Temos profissionais que vão cuidar da escrita, que é o profissional chamado de UX Writer, ou Content Designer, como a gente tem visto aí também. Eu falei, temos arquitetos de informação. A gente poderia ir até mais além, falando da parte de desenvolvimento, né? A parte de código, que também é responsável pela construção da experiência, mas focando aqui no vídeo que é de profissionais de UX UI, você como profissional de UX UI não precisa saber programar. Você não é responsabilidade sua desenvolver, escrever código. Então, de forma resumida, os profissionais de UX e UI são responsáveis por criar interfaces, produtos que atendam às necessidades das pessoas que vão utilizar, ao mesmo tempo atendendo às necessidades do negócio, né? Cada negócio tem um objetivo diferente, de forma intuitiva, de forma agradável, de forma que as pessoas consigam realizar suas tarefas lá da maneira mais simples possível, mais rápida possível, que seja uma experiência visualmente agradável também, porque isso é super importante, né? Todo ser humano gosta do que é belo, se conecta com o que é belo. Então é isso, se você gostou desse vídeo ou se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui pra gente conversar sobre. Deixa sua curtida, se inscreve no canal também para você ser notificado de quando a gente lançar novos vídeos e você assistir em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo.